Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ednei Mesquita, do podcast Espiritismo com Lucidez e do canal Cortes Espíritas Oficial. Hoje trago uma reflexão, tentarei ser breve, sobre uma novidade que está surgindo no movimento espírita brasileiro, que é a negação de colônias espirituais, né? A negação das obras de André Luiz e de outros espíritos que falam sobre colônias, pois segundo estas pessoas, esses nossos irmãos de doutrina, não tem essa informação na obra de Kardec, logo não podemos aceitar, né? Então é algo assim kardecista, né? Que não for de Kardec a gente não aceita. Eu lembro aqui do professor Cláudio Ramos, um dos maiores conhecedores de doutrina espírita que nós temos aqui no nosso país, que ele fala que um pensamento desse está jogando por terra toda a característica filosófica da doutrina, né? Ou seja, Kardec não falou, a gente não aceita. Uma ortodoxia, parece até os evangélicos, né? Quando falam, se não está na Bíblia, nós não aceitamos. Mas nós vamos ver que Kardec fala sobre isso sim, os espíritos falam sobre colônias espirituais, sobre objetos no plano espiritual, isso tudo está lá nas obras kardecianas, basta a gente dar uma pesquisada, né? Eu quero começar então com uma frase de Kardec que está lá no capítulo 1 da Gênese. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem nem para transmitirem inteiramente pronta nenhuma ciência. Então nós podemos começar com essa reflexão e também com a pergunta 234, né? Quando os espíritos falam em mundos, habitações temporárias para espíritos errantes, mundos, habitações temporárias para espíritos errantes. Questão 234 de O Livro dos Espíritos. Espécies de campos de descanso. Não seriam as colônias espirituais observadas por muitos médiuns? Essa é a nossa questão, né? Em desdobramentos e reveladas por diversas obras espíritas e espiritualistas. Porque essas revelações não partem apenas de obras espíritas como André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda e outros. Nós também temos essas informações de colônias de obras espiritualistas, por exemplo, A Vida Além do Véu, que não tem nada a ver com o espiritismo. Era um pastor, né, anglicano. Ele era um médium da sua própria mãe, que desencarnou e envia mensagens falando sobre essas colônias. E na pergunta 234 da obra básica, de uma das obras básicas, O Livro dos Espíritos, está lá. Mundos, habitações temporárias para espíritos errantes, espécie de campos de descanso. O que é isso a não ser uma colônia espiritual? Vale lembrar também que na Revista Espírita de 1865 tem lá uma informação do espírito Mesmer. Ele fala o seguinte, abre aspas, o mundo dos invisíveis é como o vosso, em vez de ser material e grosseiro, é fluídico. O mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino além-túmulo. Gente, Revista Espírita de 1865. Kardec não faz nenhuma oposição a isso. Logo, o professor Hippolyte Leon Denis Rivail, Allan Kardec, concorda com isso, com essa informação do espírito Mesmer que está lá na Revista Espírita de 1865, repetindo, o mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. O vosso é o que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino além-túmulo. O que nós temos aqui? Casas, rios, montanhas, animais, vegetação, florestas. Se somos uma cópia imperfeita, lá também existem toda essa criação, né? E nós vemos isso aí também, como eu disse, na obra A Vida Além do Véu. Ela relata esses campos, esses rios. O André Luiz também faz isso, né? Então tá aqui, ó, Revista Espírita de 1865. Kardec trata desse assunto sim. Mundo, colônias espirituais, né? No mundo espiritual, né? No astral.
Muitas pessoas se espantam com as informações também de André Luiz sobre objetos, sobre detalhes ali do mundo espiritual, né? Então, uma causa espanto em algumas pessoas, mas Kardec não falou sobre isso, isso não está na doutrina? Tá sim. Então, vamos lá. Revista Espírita de 1864. Tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual, como no mundo material. Aos homens corporais são precisos objetos materiais. Aos espíritos, cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos. Muitas pessoas também se espantam com a figura lá do umbral, né, com a imagem do umbral, perdão, que André Luiz faz, né? Eu quero aqui fazer uma ressalva que nós devemos ter cuidado para que esse inferno realmente não se torne, para que esse umbral, perdão, não se torne o inferno católico, né? Não tem nada a ver com o inferno católico. Aqui, nesse momento, nós estamos em regiões umbralinas, dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Umbral seria isso aqui, aquela passagem até uma colônia espiritual, um momento de transição, não para deixar ninguém apavorado, nem usar a pedagogia do medo falando sobre umbral, coisa que muito espírita, infelizmente, em palestra faz. Eu, como psicanalista, já peguei paciente de análise espírita com muito medo, com desespero de regiões umbralinas. Então, atentem aí, palestrantes espíritas, para não usarem essa pedagogia do medo como a Igreja Católica usou em relação ao inferno. Então, na questão 257, Kardec fala, assim, sobre essas regiões de sofrimento, né? Espíritos apegados a matérias, criminosos arrependidos, que ficam ali muito tempo nessas regiões, né? Tá lá na questão 257 do Livro dos Espíritos. E é ainda no livro Céu e Inferno que nós também vamos ter uma informação, no capítulo 4, pelo Espírito Cleire, que diz o seguinte, esse espírito: abre aspas, sofri muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura. Então é um espírito lá na obra kardeciana, lá no Céu e Inferno, a obra básica, falando sobre regiões de sofrimento. Então, como é que não existe essa região, minha gente? Existe sim. É aqui onde nós estamos, não é nenhum inferno católico, tá? Mas existem essas regiões de sofrimento, onde ficam lá os criminosos arrependidos, né? Existem sim essas regiões, e está lá na obra kardeciana, está lá na codificação espírita, né? Não tem como falar que não está, né? Então, eu tenho uma frase aqui do Leon Denis, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: o espiritismo não é uma ortodoxia no sentido de doutrina fechada, de doutrina rígida. É simplesmente uma representação livre do pensamento. É uma evolução, é uma etapa para a verdade integral, para o infinito. Ele fala isso no Congresso Espírita de 1925, Leon Denis. Aliás, que era o substituto de Kardec, caso Kardec falhasse em sua missão, né? Então o espírito é algo progressivo, né? Uma doutrina filosófica, né? E um comentário também de Kardec, que consta lá na Gênese, diz o seguinte: o último caráter, capítulo 1 da Gênese, tá? O último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, não pode deixar de ser progressiva, como todas as ciências de observação. Como é que as pessoas queriam que Kardec escrevesse tudo em sua época? Olha o trabalho hercúleo que esse homem teve. E falou sim sobre colônias espirituais, pousos de acampamentos de descanso, está lá no livro dos Espíritos. Falou sim sobre regiões de sofrimento, está lá no livro do Céu e Inferno. Mas Kardec não podia falar tudo. A doutrina não é uma doutrina fechada, é uma filosofia, como ele mesmo diz. É uma ciência de observação. Então, através da observação, né, através dessas mensagens mediúnicas que vieram logo após o codificador, né, nós sabemos sim que existem colônias espirituais, existem. Não tem como negar, está lá na doutrina. Uma outra observação: os espíritos não se manifestam. A primeira que eu fiz aqui no início do vídeo, vamos lá.
Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para transmitirem inteiramente pronta uma ciência. Não está inteiramente pronta a doutrina espírita, está sendo revelada, está sendo descoberta informações novas desde a época de Kardec. É isso, minha gente. Um abraço a todos. Se você gostar se você curtiu esse vídeo aí, deixe seu like, compartilhe, divulgue aí a mensagem espírita. Respeito quem não aceita essa ideia, mas dizer que colônia espiritual não existe, ou que regiões de sofrimento, de reparação, de expurgo não existem, porque não estão na doutrina, é uma informação equivocada, porque estão sim lá na doutrina, lá nas obras básicas do professor Allan Kardec. Um abraço a todos.